Bom dia a todos, pessoal dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas remotas, né? Agora com conteúdo, né? Com conteúdo normal do livro de vocês de matemática sobre funções, certo? Para que vocês possam, assim, com essa explicação dessa videoaula, vocês conseguirem responder as questões de atividades que está postada já na nova sala virtual, ok? Então vamos lá. Funções. O que é que diz aí a definição de funções? Diz que funções a ideia de função está presente em nosso cotidiano, quer dizer, função está no nosso dia a dia. Como, professor? Como assim? Vamos ver. Considerando dois conjuntos A e B, não vazios, que não seja vazio, dizemos que f é uma função de A em B, f é uma função de A e B, ou que y é uma função de x. Como é que é isso? Como é que nós podemos entender essa parte? Se e somente se para cada elemento de x, vamos considerar aqui o conjunto A, existe uma correspondência no único elemento de y em B, os valores de y no conjunto B. Tá? Como é que eu indico uma função? Tá? Então, f representa função de A em B. A leitura está aqui, tá? Dessa formulazinha, tá? Lemos a função de A em B, ou a função de A em relação a B, tá? A leitura desta partezinha aqui, ou seja, dessa formulazinha, tá? Como é que eu posso, assim, representar, identificar numa relação entre dois conjuntos A e B, C e D, se é função ou não? Vamos lá. No primeiro exemplo, vamos chamar isso aqui de exemplo A, esse aqui de exemplo B, ok? Exemplo A, nós temos uma função f, tá? Que são os elementos de A, os elementos de B, temos uma relação. Observe, está dizendo que essa relação aqui é uma função. Como? Você vai observar o primeiro conjunto A, que é o domínio, nós chamamos de domínio da função, é quem domina de onde parte a relação, as setinhas, certo? Observe que todos os elementos do conjunto A aqui, que eu chamo de domínio, tá? Sai ou parte só uma única seta, né? Uma única relação. Não sobra nenhum elemento no conjunto A, né? E também no conjunto A não sobra nenhum elemento sem sair ou partir uma seta ou partir uma relação, né? Pode observar. Já no conjunto B, que nós chamamos de contradomínio da função, os elementos ou elemento ele pode receber mais de uma seta do domínio, pode receber mais de uma relação, tá? E pode também, né, no conjunto B, que é o contradomínio, ele pode também ficar elementos sem receber aquela relação, sem receber aquela seta ou aquela ligação. Então observa aqui, ó, tá? Então no exemplo do conjunto A nós temos uma função, tá? Isso aqui é uma função. E numa função, quando a relação é uma função, nós podemos definir quem é o domínio da função, contradomínio da função e o conjunto de imagens da função. Então vamos ver nesse primeiro exemplo. Domínio da função, como já falei antes, são todos os elementos do conjunto A, tá? Aqui, ó, menos 1, 0, 1, 2. Esse é o domínio. Contradomínio da função são todos os elementos que compõem o conjunto B, todos, mesmo aqueles elementos que não recebem a relação do domínio, ou seja, do conjunto A, mesmo. Então tá aqui, ó, menos 3, menos 1, 0, 2 e 4. Quem é a imagem dessa função? São aqueles elementos que recebem a relação do domínio, ou seja, do primeiro conjunto A, que recebe, não é, a setinha, tá certo? Vamos chamar assim. Então, quem é a imagem dessa função? Menos 3, menos 1 e 4 positivo, ok? No exemplo B, função G, vamos chamar isso aqui de função G. Observe que o número 4 do conjunto A está partindo, né? Está saindo duas setas, ou seja, tendo duas relações. Ou seja, duas relações, né? No conjunto A aqui, ó. Como esse aqui é o domínio, para ser uma função, o domínio, que é o primeiro conjunto A, ele só pode receber, sair ou partir uma única seta para cada elemento, tá? E não pode sobrar nenhum elemento no conjunto A. Logo, como aqui no 4, no elemento 4, no número 4, que é o primeiro elemento do conjunto A, está partindo duas relações ao mesmo tempo,
Então isto aqui não é função. Logo, quando não é função, nós não podemos, né, definir o domínio, nem o seu quadrodomínio, nem o seu conjunto imagem. Ok? Aí partimos aqui para o plano cartesiano. Vocês viram isso no nono ano? Plano cartesiano, né? Temos aqui dois eixos. Horizontal x, y. Nesse eixo x nós chamamos de eixo das abscissas, né? Eixo das abscissas. Ok? E no eixo y, vertical, nós chamamos de eixo das ordenadas. Que divide-se esse plano cartesiano em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Observe que no plano cartesiano, né, os quadrantes nós colocamos anti-horário, tá? Da direita para a esquerda, não é? Anti-horário. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. O que é isso? Primeiro quadrante são todos os elementos que ficam, todos os números inteiros que ficam aqui à direita de x, que pertence a esse quadrante, e que pertence ao eixo y, ao eixo x, ao eixo y. No segundo, são os elementos que pertencem ao eixo x, ao eixo y. Terceiro quadrante, são os elementos que pertencem ao eixo x e ao eixo y. E quarto quadrante, são os elementos que pertencem a x e ao eixo y. Então, no plano cartesiano nós temos, é composto, né, de 4 quadrantes, certo? Conhecendo o plano cartesiano, e aí vamos para os gráficos e tabelas. Como é que nós podemos pegar uma função do primeiro grau ou do segundo grau? Aqui no exemplo nós temos uma função do primeiro grau, f de x igual a 2x menos 3, certo? É dado alguns números inteiros para x. Aqui nós temos a função do primeiro grau, que é aquela lá, tá? Para determinar, achar o valor de y em cima dessa função, ter os seus pares ordenados e localizar no plano cartesiano. Então vamos lá. Para construir gráficos e tabelas, usamos o sistema de coordenadas cartesianas. Este aqui, né? Construir o gráfico da função. A função de A em relação a B, dada pela lei, ou seja, dada pela função f de x igual a 2x menos 3. Observe que essa função ela é do primeiro grau, tá? Primeiro grau. Tá. Temos aqui a função. Foi dado alguns valores para x. Vamos achar aqui o valor de y, né? Em seguida, preencher à direita os seus paraordenados e jogar esses valores. Já estão lá no gráfico, já antecipei. Fazer a ligação, né? A relação dos paraordenados x e y. E em seguida, traçar sua reta, ok? Então vamos lá. Então vamos chamar isso aqui f, a função de x, o valor de x aqui, vamos substituir por menos 2, igual a 2, que multiplica o valor de x, x aqui não é menos 2, aqui abre parêntese, menos 3. Isso aqui é uma multiplicação de números inteiros, ó. 2 vezes 2 dá 4, mais vezes menos dá menos 3. Qual é a resposta aqui? Dois números de sinais iguais, vamos somar, certo? E conservar o mesmo sinal. 4 mais 3 dá 7. E conserva o sinal entre eles, ó. Menos 7. Então, primeiro par ordenado, x menos 2. E y que nós acabamos de achar, menos 7. E assim sucessivamente, né? E assim por diante. Então, f, quem é x? Menos 1, igual a 2. Quem multiplica x, que é menos 1, e menos 3. Vamos multiplicar. Multipliquei aqui, vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. Mais vezes menos dá menos 3. Aqui é a mesma situação. Sinais iguais, somar e conservar o mesmo sinal. 2 mais 3 dá 5. Conserva o mesmo sinal entre eles. Então temos outro par ordenado, menos 1 e 5. Bom, f de 0 agora. F de 0. 2. Quem multiplica x, que é 0. Menos 3. 2 vezes nada dá nada. Nada menos 3 permanece menos 3.
O outro par ordenado aqui é o quê? 0 e menos 3. F de 1. F de 1 é igual a 2. Quem multiplica 1, observe que 1 aqui é positivo, não precisa colocar em parênteses, tá? Só quando for negativo. Menos 3. 2 vezes 1 dá 2. Menos 3. Sinais diferentes. Iremos subtrair e conservar o saldo do número que for maior, né? 3 menos 2 dá 1. Sinal do maior, negativo. Temos 1 positivo e menos 1. E para fechar a tabela, vamos ver. F de 3 igual a 2. O valor de x vale 3. Menos 3. Multiplicando. 2 vezes nada, né? 2 vezes 3 dá 6. Menos 3. 3. Par ordenado. 3 e 3. Feito isso, né? Preencher a tabela. Vamos jogar esses valores aqui no gráfico. Eu já coloquei, já antecipei, ó. Se vocês observarem, os valores de x, ó. 0, 1 e 3. Olha aqui, ó. Eixo x, 0, 1. Eu coloquei o 2 só para acrescentar e 3. Tá? De x ainda, ó. Menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2. Para y, nós temos o que? Achamos menos 7, menos 5, menos 3, menos 1 e 3 positivo. 3 positivo. Vocês podem numerar numa sequência, sem problema, tá? Mas para não ficar tanto número no plano cartesiano, no gráfico, né? Não ficar tanto número, colocasse só os números que pertencem, que estão dentro da tabela, né? São esses para as ordenadas aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. Menos 2, menos 1, 0, 1. Eu coloquei o 2, se quiser, e o 3. Aqui estão os valores de y, ó. Menos 7, menos 5, menos 3. Menos 7, menos 5, menos 3. Menos 1 e 3 positivo, tá? Os primeiros números, ou seja, os primeiros valores pertencem a x, eixo x. E o segundo elemento que forma o par ordenado pertence a y. Pertence a y. Certo? E aí vamos fazer a relação. Tá? Observe aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Vamos fazer a relação? Ó, menos 2 de x está aqui. Menos 7 de y está embaixo. Faz a relação. Tá? Vocês podem até praticar fazer isso com uma régua. Para ficar melhor. Né? Ficar bem associado. Ó. Ó. Menos 1 de x e menos 5 de y. Faz a relação. Ali. 0 está no centro. E menos 3, o segundo número de y, menos 3. Então, não tem como fazer a relação. Coloca-se só, marca só com um pontinho. É 0 e menos 3. Um positivo de x e um negativo de y. Está bem aqui, né? Três positivo de x e 3 positivo de y. Okay. Feito isso, vamos passar uma reta nos pontos. Os pontos, a gente vai passar nesses pontos aqui. Ok? Traçar uma reta aqui. Tentar, só estou sem a régua, mas vou tentar passar a reta nos pontos. Ok? E aí nós temos aí uma noção, começamos uma noção sobre funções. Ok? Bom pessoal, espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês e vocês consigam responder as atividades postas na sala de aula virtual. Ok? Tchau, muito obrigado e até a próxima.